Bom, vamos dar início a uma nova aula nossa, uma videoaula, para os nossos leitores e nossos amigos do site Monfort. E eu começo cumprimentando a todos eles. No dia de hoje nós vamos tratar a respeito de um tema que, no momento que vocês vão assistir essa videoaula, vocês vão nos dar razão, está sendo muito comentado na imprensa, em todos os ambientes católicos, que é a questão do sínodo da família. Tanto no que se refere ao sínodo que ocorreu em outubro de 2014, como a preparação para o sínodo de 2015, que deverá ocorrer agora em outubro de 2015. E para tratar desse assunto, hoje vai estar aqui presente comigo a Lúcia, que também os nossos leitores e os nossos amigos que acompanham o site Monfort já conhece bem e que costuma acompanhar esses assuntos relativos à família. Bem, na medida das nossas possibilidades, nós pretendemos publicar e transmitir alguma dessas aulas até a realização do sínodo, para que os nossos leitores possam ter conhecimento daquilo que está acontecendo, bem como verificar, na medida cada um da sua possibilidade, agir de maneira a que nesses graves momentos pelos quais a Igreja Católica está passando, eles possam agir da maneira mais adequada e correta possível. Então nós vamos, nessa aula, o nosso objetivo é comentar um pouco o documento que saiu do sínodo. Tem se falado muito da preparação do novo sínodo. Esse documento está sendo analisado pelas conferências episcopais. E a finalidade, então, dessa aula é a gente comentar um pouco com os nossos leitores esse documento aqui do sínodo. Mas antes de começar, eu vou pedir para a Lúcia aqui, que é a coordenadora dessa aula, para que nós iniciemos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu disse, a finalidade da aula é analisar esse documento que foi publicado pelo sínodo. Muito se falou bastante a respeito de questões doutrinárias que estão relacionadas ao texto. Evidentemente, nós iremos comentar alguma coisa a respeito disso. Mas o foco principal, como essas questões doutrinárias têm sido muito comentadas, o foco principal vai ser uma análise mais do ponto de vista da ação que é proposta por esse documento. E se houve graves erros doutrinários na elaboração desse documento, a ação chamada pastoral que é proposta, pode-se dizer que é um desastre maior ainda do que os próprios erros doutrinários que o documento contém. Aqueles que são favoráveis à posição de aproximação, que estão de acordo com a linha do cardeal Casper, ou seja, um relaxamento da doutrina em razão de uma ação pastoral, alegam que o documento tem essa visão pastoral, ou seja, que concretamente ele poderia resolver muitos problemas relacionados à questão de famílias de divorciados, de casais homossexuais e de todos esses erros modernos em relação à moral. Nós vamos comentar aqui, vocês verão como isso é o contrário. O documento ele tem um grave erro naquilo que se refere à questão pastoral. Não só a aplicação dos princípios e das orientações que estão aqui, elas não só não resolverão os problemas desses casais, como pelo contrário, aprofundarão ainda mais os problemas existentes. O que aconteceu então no sínodo, na realidade, eu já comentei isso aqui, mas eu insisto, porque me parece uma questão assim muito clara, a relação deste sínodo com o sonho de Dom Bosco. No sonho de Dom Bosco, vocês conhecem, existe um
navio do Papa, uma nave do Papa, que estava amarrada em 2 colunas, estava no mar, e ele sai das 2 colunas e vai para o alto mar. E aí tem uma batalha muito grande no mar, que são os inimigos da igreja que atacam o navio da igreja. Mas a certa altura, o Papa convoca os capitães de outros navios para o navio dele. Se entende que seria uma reunião de bispos. Se falava muito que era questão do concílio. E que aí a briga passa a ser dentro da igreja. É claro que o concílio produziu uma certa luta dentro da igreja. Mas essa luta, que nem está agora no sínodo, onde a gente vê mais de 2 alas claramente se degladiando e com preposições assim muito fortes e muito violentas, a gente não tinha visto até agora. O que na realidade está se estabelecendo muito claramente na igreja são 2 correntes. Correntes até dispostas a praticar um cisma, como foi recentemente, né, como um dos líderes dessa corrente, que está na Alemanha, aqueles que são favoráveis a essa chamada pastoralidade, mas que não é pastoralidade coisa nenhuma, o cardeal Marx. Saiu recentemente uma notícia a respeito dele, não é, Lúcia? Sim. Dando uma posição completamente absurda e cismática, né? Já em si mesmo cismática, independente do resultado do sínodo, não? Como diz o cardeal Marx, falando da Igreja da Alemanha, nós não somos uma filial de Roma. Como não somos uma filial de Roma? Que eu saiba, lá é a Igreja Católica ainda, né? Cada conferência episcopal é responsável da pastoral em sua cultura e é responsável e tem como dever anunciar o Evangelho. Não podemos esperar até que um sínodo estabeleça algo como temos feito aqui para abordar a pastoral familiar. E o sínodo não pode prescrever em detalhe o que temos que fazer na Alemanha. Quer dizer, em outras palavras, eles se declaram independentes. Então, independente do que o sínodo venha proclamar, eles já dizem que eles vão fazer aquilo que eles bem entendem. A pergunta é, para que o sínodo? Se eles não são filial de Roma, eles são o quê? Empresa coligada a Roma, quer dizer, eles estão no mesmo nível de Roma, mas de repente ele pensa até que eles são matriz. Eles são a matriz e Roma é e Roma seria a filial. A frase de si mesma, eu não quero interpretar a intenção do cardeal Marx, isso só Deus sabe, mas o nome dele é bastante sugestivo. Mas é o cardeal de Munique. Ele é um cardeal bastante importante. Mas ele sendo cardeal e dizendo eu não sou filial de Roma, o que ele quer dizer? Que ele age independentemente, que o chefe dele não está em Roma. A frase de si mesmo é uma frase cismática. É claro que isso mostra, se colocava muito uma vitória de todo esse pessoal que está contra a aplicação da doutrina católica no sínodo. Essa aqui é uma boa frase nesse sentido, que mostra que está havendo uma reação sadia, né? Que eles já não estão tão seguros de vencer no sínodo, porque senão não teriam necessidade de fazer uma ameaça. Se eles estão ameaçando romper, é porque eles temem que eles não vão ter mais a hegemonia que eles tiveram nessa primeira reunião. Talvez eles estão fazendo exigências de avançar num ponto que aqueles que vão participar do sínodo, os bispos e cardeais, eles sentem que não estariam dispostos a ceder. Então eles exigem, olha, vai ter que ir até um determinado ponto, mas se não for atingido, nós vamos fazer aqui o que nós temos que fazer por conta própria. O clero alemão sempre foi muito revoltado contra o Papa, né? Teve o caso daquele padre Wagner que ia ser bispo, né? Isso com Bento XVI. O Bento XVI tinha indicado um padre que bastante bom, com uma doutrina bastante séria, e houve simplesmente uma rebelião. Se acusou, aliás, isso foi na Áustria, se acusou o Papa de estar trapaceando com as leis de indicação dos bispos, e ele foi simplesmente impedido de assumir. Na prática, foi impedido de assumir e teve que renunciar. Bom, então, como eu estava dizendo, o que acabou ocasionando o sínodo foi a criação de de 2 grandes correntes. O Papa percebeu isso. O Papa Francisco
No encerramento do sínodo, ele vai falar não fala de correntes, mas fala das tentações que apareceram durante o sínodo. Nós vamos ver que essa palavra tentação, na realidade, é um modo sutil, né? Um modo educado de dizer que haviam várias linhas durante o sínodo. Ele coloca 5 tentações, mas nós vamos ver, de fato, elas podem se resumir a 2. A tentação daqueles que querem só colocar a doutrina e esquecer do lado pastoral, e a tentação daqueles que estão só preocupados com o lado pastoral e esquecer a doutrina e a moral. Então o Papa coloca como primeira tentação uma tentação de endurecimento hostil, o desejo de se fechar dentro daquilo que está escrito. Então só se preocupar com a letra. E ele conclui, né? Desde a época de Jesus é a tentação dos zelantes, dos escrupulosos, dos cautelosos e dos chamados hoje tradicionalista e também dos intelectuais. Então aqui evidentemente o Papa apresenta uma corrente tradicionalista de gente que se preocupa com a doutrina ao invés de se preocupar com a pastoral. A segunda tentação, que ele chama a tentação da bonacheirice destrutiva, que em nome de uma misericórdia enganadora liga as feridas sem antes a curar e medicar, que trata os sintomas e não as causas nem as raízes. Então seria uma espécie de exagero do outro lado da tentação acima, né? Então ele diz, é a tentação dos temerosos e também dos chamados progressistas e liberais. Ou seja, ele critica um lado e agora critica o outro, dizendo que os progressistas e liberais, eles querem só fazer uma cura por fora e não tratar do problema. Depois, uma terceira linha, a tentação de transformar a pedra em pão para interromper um jejum prolongado, pesado e doloroso. E também de transformar o pão em pedra e lançá-lo contra os pecadores, os frágeis e os doentes. Então, aqui ele volta para uma tentação que ele chama, né, que seria da ala mais conservadora da igreja, que ao invés de oferecer pão, ou seja, de oferecer um alimento para aqueles que estão em situação difícil, transforma esse alimento em pedra e atira naqueles que estão em uma situação de pecado. Então vocês viram, por enquanto, 2 tentações ligadas aos chamados conservadores e uma tentação para os progressistas. Agora a quarta tentação, a tentação de descer da cruz para contentar as massas e não permanecer nelas para cumprir a vontade do Pai, de ceder ao espírito mundano em vez de purificar e de sujeitar ao Espírito de Deus. Então, novamente, seria uma crítica aos progressistas. Ao invés de pegar o mundo, agir no mundo para convertê-lo e levá-lo até Nosso Senhor, é querer fazer o contrário, adaptar um mundo, adaptar Deus ao mundo, é tirar Nosso Senhor da cruz e fazer com que ele esteja no mundo. E uma última, que é a tentação de descuidar do depósito fidem, considerando-se não guardiões, mas proprietários ou senhores. Ou, por outro lado, a tentação de descuidar a realidade, recolhendo a uma terminologia minuciosa e uma linguagem burilada para falar de muitas coisas sem dizer nada. Então, nessa última tentação, o Papa fala, de um lado, daqueles que querem abandonar a doutrina, mas, do outro lado, aqueles que não olham a realidade. Então, vocês estão vendo que ele, na realidade, vai criar 2 grandes alas, apesar de dividir as tentações em 5, sendo uma delas tem 2 contidas, então nós podemos dizer que eram 6 tentações em que sempre se joga. Olha, ou se pode se exagerar a doutrina, ou se pode exagerar querer a adaptação da igreja ao mundo. E ele diz, para concluir, caros irmãs e irmãos, as tentações não nos devem assustar nem desconcertar, menos ainda desanimar, porque nenhum dos discípulos é maior que seu mestre. Portanto, se o próprio Jesus foi tentado e até chamado de Beelzebul, os seus discípulos não devem esperar um tratamento melhor. Aqui fica um pouquinho confuso, né? Porque ele diz que as tentações eram coisas ruins. Depois ele vai dizer que mesmo nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado e foi acusado, né? Ora, se a tentação for uma acusação falsa, foi o próprio Papa
que teria feito, né? Então, o que dá a impressão aqui nesse texto, que a gente pode concluir do texto, é que de fato ele está dizendo que as tentações existem e que é necessário tomar cuidado com elas. E que nós não devemos achar que pelo fato de ter a tentação já tem um erro, que a tentação ela precisa ser vencida, porque até Cristo foi tentado. Portanto, ao analisar este documento aqui, nós precisamos ver em quais tentações os padres sinodais caíram. Porque se o Papa percebeu essas tentações aqui, é sinal que ele viu esses erros no texto. Nós então temos que analisar e nos perguntarmos qual foi a tentação em que cederam os padres sinodais, se houve alguma. Eles exageraram no rigor doutrinário ou eles procuraram dar uma interpretação e procuraram adaptar a igreja ao mundo. O que nós vamos ver aqui, a leitura do texto deixa claríssimo, mas muito claro mesmo, que existe um completo exagero em querer adaptar a igreja ao mundo. E se descreveu uma realidade onde os católicos devem atuar, procurando esconder aquilo que realmente está acontecendo e os graves problemas morais que existem na nossa sociedade. O que se apresenta é simplesmente problemas financeiros, como se a falta de dinheiro e a pobreza fosse a causa da grave crise moral em que se encontra a sociedade moderna. Grave crise reconhecida pelo próprio Papa. Em outros discursos, ele tem dito que a família tem sido atacada e tem sido destruída na sociedade moderna. Aliás, esse é o objetivo do sínodo, ver como é que seria possível restaurar a família. Pelo menos o objetivo declarado é esse. Alguém poderia dizer, puxa, mas não é muita pretensão vocês da Montfort, dar palpite nisso? Afinal de contas, nós não fizemos curso de teologia, não fizemos curso de filosofia, esse não é assunto que só os bispos deveriam tratar. Na verdade, não é isso que é pedido, né? Então, no número 30, é solicitado pelo documento o seguinte: evangelizar é responsabilidade de todo o povo de Deus, cada qual segundo o ministério e o carisma que lhes são próprios, sem o testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias, nós aqui, testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias. Igrejas domésticas... Não só, né? Nós aqui não só, outros... Então, todo o pessoal da Montfort, que é exatamente o que caracteriza a Montfort, são as nossas, graças a Deus, Deus nos abençoou com muitas famílias e muitas famílias numerosas. O anúncio do Evangelho, embora seja correto, corre o risco de ser incompreendido ou de afogar no mar de palavras que caracteriza a nossa sociedade. É verdade, a nossa sociedade fala muito, diz muito, os nossos políticos, os líderes, ONGs, muito palavrório e pouca ação concreta para resolver os problemas, né? Coisa típica dos partidos de esquerda, né? Quando vê um problema, ao invés de resolver, joga ácido para poder criar ainda mais o problema e uma comissão. Gerar revolta. Né? Então diz, os padres sinodais sublinharam reiteradas vezes que em virtude da graça do sacramento nupcial, as famílias católicas estão chamadas a ser elas mesmas protagonistas ativas da pastoral familiar. Então, atendendo aqui o desejo dos padres sinodais, nós vamos falar um pouquinho a respeito da pastoral familiar. Mas não fomos só nós, né? Evidentemente que nós não pretendemos ter exclusividade nessa questão. Mas nós ficamos um pouco decepcionados, né, Lúcia? Porque outros movimentos leigos se manifestaram, né? Então, na verdade, houve uma reunião em Roma em que foram convocados todos os grandes movimentos laicos ligados à igreja. Nós não fomos convidados. Nós não fomos convidados. Deixar muito claro. São movimentos que participam de alguma maneira, que são, enfim, ligados ou reconhecidos ao Pontifício Conselho para a Família. Então, por exemplo, movimentos pró-vida, enfim, toda uma série de movimentos lá que, enfim, favorecem a família, se dedicam à expansão das famílias, foram convidados. São reconhecidos pelo Vaticano. E são reconhecidos, como movimentos laicos, leigos, né,
pelo Vaticano. Eles foram chamados agora no dia 22 a 24 de janeiro, tá? 22 a 24 de janeiro eles compareceram a Roma. Coisa bem recente, então, Coisa né? bem recente. E a reunião... Eu não precisaria participar. Se eu fosse convidado para ir para Roma, eu já estava satisfeito. Foi feita com bastante discrição e o bom foi que, na unanimidade, todos esses movimentos recusaram as propostas liberalizantes a respeito da Eucaristia, da visão sobre os homossexuais que o documento do Sínodo propôs. Então, houve uma claríssima tomada de posição por digamos assim, por um respeito à doutrina tradicional que foi muito mal recebida pelo cardeal Baldisseri, que é o secretário do Sínodo, e praticamente se abafou o assunto. Como vocês viram os resultados? Não viram, né? Ninguém viu esses resultados. Simplesmente os próprios movimentos noticiaram, alguns órgãos de imprensa deles noticiaram esses resultados, mas ninguém mais falou no assunto. Quer dizer, leigos podem falar se for para pedir liberdade, liberalização, senão é melhor ficar quietinhos. Quer dizer, então, quando eles vão na realidade, quando eles então, consultam os movimentos leigos e as respostas vêm contra aquilo que eles queriam, essa realidade não vale. Ela tem que ser excluída, é gente possivelmente de classes superiores, abastadas, e que não estão envolvidas nos problemas modernos, eles não são representativos. Que isso. Bom, o que o documento então pede, né? O documento vai lá no item 50, ele vai dizer como é que deveria ser essa abordagem do tema, né? Você vê só no item 50 que ele faz a abordagem do tema. Eu procurei colocar aqui mais numa ordem lógica do que numa ordem cronológica dos números, né? Então, como é que eles dizem que deve ser a abordagem do tema? Ao mesmo tempo, muitos padres sinodais insistiram sobre uma abordagem mais positiva das riquezas das diversas experiências religiosas, sem esconder as dificuldades. Nessas diferentes realidades religiosas e na grande diversidade cultural que caracteriza as nações, é oportuno apreciar primeiro as possibilidades positivas e, à luz dessas, avaliar os limites e as carências. Portanto, o que eles estão dizendo que está na base para a gente, para se começar a fazer um estudo de como tratar o problema das famílias? O ecumenismo. E está aí o desastre. Evidentemente, essa é a causa de todo o desastre moderno. Não se verificou ao que levou o ecumenismo? Quem olha a realidade não vê o desastre que foi para a Igreja Católica com o ecumenismo? Quem que se aproximou da Igreja com o ecumenismo? Ninguém. E, em compensação, a Igreja Católica perdeu multidões com esse sistema econômico. Ecumênico. Perdão, ecumênico. De tanto ler o texto, já troquei ecumênico por econômico. Ver primeiro as possibilidades positivas e, à luz dessas, os limites e as carências. Como é que a gente vê primeiro as possibilidades positivas para depois ver as carências? Engraçado que eles vão fazer um monte de críticas aqui, sem citar o nome, ao capitalismo, que sem dúvida nenhuma merece muitas críticas. Mas por que eles não começam vendo primeiro as possibilidades positivas do capitalismo para depois ver os limites e as carências? É claro, quando a gente vai analisar alguma coisa, para ver se ela é boa ou não, a gente começa vendo os erros, a gente começa vendo aquilo que tem falha para poder corrigir. O que tem de bom depois a gente aproveita, tá ótimo. Agora, o que aconteceu com o ecumenismo? O ecumenismo levou um relativismo religioso. Ora, o relativismo religioso tem como consequência o relativismo moral. Se uma pessoa tem direito a conceber a sua própria religião, por que ela não tem o direito de conceber a sua própria moral? Foi o relativismo religioso que obrigatoriamente conduz ao relativismo moral. Então, se tira, essa religião tira Deus do centro e coloca o homem. Essa moral tira Deus do centro e coloca o homem. Então, a base sobre qual se pretende construir
essa pastoral, ela está profundamente errada. Ela deveria ser o contrário, verificar quais são os erros e orientar os católicos, orientar os padres a como corrigir esses erros. Vocês imaginem, vamos aplicar isso daqui na Europa, que tanto tem se falado agora dos problemas com os maometanos, né? E que tem saído em toda a imprensa. Então vamos lá, primeiro as possibilidades positivas, vamos ver a poligamia. O que tem de positivo na poligamia? Ah, tem muitos filhos, tem muita... Bin Laden, por exemplo, ele era um de 50. O pai dele tinha 50 filhos. Ele era um deles. Quer dizer, então... Família bem numerosa. Verdade que tinha 5 mulheres, mas de todo modo ele tinha 50 filhos. Então, mas deveria haver primeiro essas possibilidades positivas. À luz delas, avaliar, não é os erros, os limites e as carências. Ah, então tem uma certa carência, porque olha, talvez cuidar de tanta gente fica mais difícil, ter tanta sogra talvez atrapalhe, mas só ver os limites e as carências. Agora, vamos ver os índios aqui que batiam nas mulheres, vamos ver as possibilidades positivas dessa cultura, que fazem infanticídio, vamos ver as possibilidades positivas dessa cultura, para depois ver os limites e as carências. Quer dizer, evidentemente é cultural, claro, né? Se pode matar. Claro, crianças indígenas não têm direitos humanos. Certamente eles não são humanos. Se então a finalidade é fazer análise positiva, nós nunca vamos corrigir os erros, essa que é a verdade. Então, a base de ação aqui, volto a insistir, nós estamos procurando fazer um aspecto, fazer uma análise mais daquilo que se chama pastoral. Essa pastoral que se confirmou um absoluto desastre desde o Concílio Vaticano II até hoje na igreja. A igreja só perdeu com isso. E aí eles mesmos, no 7, voltando lá atrás, ele vai dizer: em tais matrimônios pode se apresentar o perigo do relativismo da indiferença. Os matrimônios mistos. Mas é claro, os matrimônios mistos há o perigo da indiferença. Mas pode haver também a possibilidade de favorecer o espírito ecumênico e o diálogo interreligioso, numa convivência harmoniosa de comunidades que vivem no mesmo lugar. Eu gostaria de perguntar para os padres sinodais que eles me dessem exemplos de matrimônios interreligiosos aonde houve uma convivência harmoniosa de comunidades. Ou saiu uma briga enorme entre o casal, ou então acontece exatamente o que eles disseram, o indiferentismo e o relativismo. Ninguém liga para a religião mais, que é o que acontece hoje em dia. Na hora de casar, ninguém se preocupa em saber qual é a religião do outro. Isso é uma coisa completamente secundária. Depois do casamento, ou o casal acaba não se entendendo por causa disso, o que é mais ou menos raro hoje em dia. Mas por quê? Por causa do indiferentismo religioso. Nunca vi essa dizer... Não se entende por causa disso. Quer dizer, se desentende por causa disso. Porque se desentender por outros motivos... É muito comum. Muito comum. Claro. Infelizmente, comuníssimo. Mas há um absoluto indiferentismo religioso. Quer dizer, eles não... Eu gostaria de que os padres dissessem, apresentassem as comunidades onde houve os matrimônios mistos, e isso promoveu um afervoramento dos católicos. Que é isso? Que trouxessem exemplos disso. Isso não existe. Isso daqui só pode ser imaginado por um burocrata que está numa mesinha atrás lá do Vaticano ou atrás de numa diocese e que está imaginando as coisas da cabeça dele e que nunca fez o mínimo de apostolado e que nunca se interessou por realidade católica nenhuma. Porque isso daqui simplesmente não existe. Então diz, ainda agora no 38, sublinhou-se de igual modo a necessidade de uma evangelização. Então agora qual é o perigo? Atenção! Que denuncie com franqueza os condicionamentos culturais, sociais, políticos e econômicos. Em que situação? Com espaço excessivo reservado à lógica do mercado. O grande pecado é o capitalismo. Volto a insistir. Sem dúvida o capitalismo tem muitos erros, mas está muito longe de ser o único grande problema da sociedade. Não é a causa. Não é a causa. Não é a causa dos problemas da família, não é o capitalismo. Eu tenho um estudinho aqui, muito bonitinho, muito interessante. É um artigo que saiu no jornal Valor Econômico, um jornal de economia. E ele fala, estuda a renda dos pais e trabalho dos jovens.
ele fala da nossa sociedade em que os jovens trabalham cada vez mais tarde. Isso aqui, infelizmente, está ligado à falta de responsabilidade, à falta de visão de futuro dos jovens, à falta de urgência de construir uma família. Então, tem seus lados muito ruins. Mas eles sublinham esse artigo aqui, ele correlaciona por décadas a melhor situação financeira dos pais e o trabalho mais tardio dos filhos. Quando os pais são em situação difícil, os filhos trabalham mais cedo. Isso é evidência, mas mostra que a família ela se une nas situações de dificuldade. Quer dizer, então, ao contrário do que parece alegar o sínodo, não é a situação econômica difícil que desune as famílias. Ao contrário, as famílias se unem mais nas situações de dificuldade. Bom, mas isso daqui é outra evidência. Basta olhar na Suécia, na Alemanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica. São países pobres ou são países ricos? Lá as famílias estão casadas, estão tudo direitinho, todas elas cumprem a lei de Deus ou não? Tanto é que os alemães são os que mais querem dar comunhão para os divorciados. Eles devem ter divorciado de monte lá, né? Porque claro, esse é o problema social. Mas não devia ter esse problema na Alemanha. A Alemanha hoje em dia é dos países mais ricos do mundo. Então, a família deve estar muito bem. Agora, e na pobre América Latina, na África? É aí que está a grande massa dos divorciados ou daí que veio a grande resistência ao cardeal Casper? Não foram os bispos africanos, que enfrentaram viraram o Casper o jogo. E viraram o jogo? Viraram o jogo completamente. O cardeal Casper, ele foi pego, né, numa série de afirmações lá bastante discriminatórias contra os africanos, porque exatamente eles enfrentaram os cardeais africanos, enfrentaram as posições imorais, digamos assim, né, dos cardeais europeus. E o cardeal Casper, então, desmereceu, disse que aquela gente não tinha o que falar para a Europa, e com isso ficou, graças a Deus, foram alguns jornalistas americanos que pegaram o cardeal nessas péssimas afirmações. Isso propiciou uma volta assim, uma reação na última semana do sínodo. Bom, então, o único problema para eles é o problema de dinheiro. Não é isso daqui se render à imprensa? Não é isso sair da cruz para resolver o problema? Não é isso passar a ceder à tentação de, em vez de curar a ferida, querer curar só por cima? Imaginar que dando dinheiro para as famílias, o problema do divórcio, o problema do aborto, o problema do homossexualismo estaria resolvido? Então, quais foram as tentações que os padres sinodais cederam? Não foi a tentação de exigir uma questão doutrinária mais forte, uma doutrina, um rigor e atirar pedras naqueles que estão em estado de pecado. Toda essa parte mostra que o que os padres sinodais fizeram foi procurar se adaptar à linguagem da imprensa e do mundo moderno para justificar aqueles que estão nessa situação errada e para ver um jeito de dizer: vocês não pecaram. Bom, então no 39 aqui eles vão dizer um pouco já como é que resolve um pouco essa questão. Então diz: a complexidade da realidade social e os desafios que a família de hoje está chamada a enfrentar exige o maior compromisso de toda a parte da comunidade cristã, em ordem à preparação dos nubientes para o matrimônio. Uma frase que não quer dizer absolutamente nada. É a frase do óbvio, é claro. Se nós temos dificuldade, há uma exigência de deve-se procurar resolver esse problema. Mas não está dizendo como. A impressão que dá é que não há cursos de noivos na igreja. Ora, para se casar hoje em dia, todo mundo tem que fazer curso de noivo. Aqui no Brasil e na Europa, que eu conheço, 30, 40 anos, isso é exigido. Pelo menos. Em toda a América, isso é exigido. Todo mundo que vai casar tem que apresentar o bendito do cursinho de noivo. Então não é a falta de cursinho de noivo. O que está acontecendo é que esses cursinhos de noivo são, desculpa a expressão, uma grande porcaria. Eles não servem para orientar os casais. Aliás, graças a Deus, eu não fiz esses cursinhos de noivo na época,
Quando eu fui me casar com a Lúcia, nós tínhamos um padre lá, nos conhecia, era um padre aqui de uma igreja de São Paulo, da paróquia ali no Lago do Cambuci, paróquia São Joaquim. Então o padre falou do cursinho, eu falei, se eu quiser eu faço, mas o senhor sabe o que vai acontecer, vai ser uma discussão. Então o padre virou para nós, não, vocês já estão preparados, eu vou dar o certificado para vocês. E nos dispensou, graças a Deus, desse cursinho. Mas eu passei e vi o que se ensinava nesse cursinho. Só se ensina coisa errada, o método de controle da natalidade, dizer que o marido e a mulher eles não podem deixar um de olhar para o outro, e todos os absurdos que eu prefiro não contar aqui. O padre muitas vezes não está lá, finge que não está sabendo o que está acontecendo, mas as pessoas que dão esses cursos normalmente são as pessoas piores preparadas e os conselhos não poderiam ser piores. Então o que eles deveriam dizer aqui? Deveriam dizer, os cursinhos que estão sendo dados não servem, eles precisam mudar, sob pena de transformar isso daqui só num palavrório, cair na tentação de fazer um palavrório. A grande pergunta é, por que os cursinhos não dão certo? E por que existe esse desastre todo naqueles que se casam na igreja? Os matrimônios não duram nada. 1, 2, 3 anos e olhe lá. 3 anos já é um matrimônio que dura bastante. Estável. O número de divórcios só cresce. E todo mundo que vai na igreja é obrigado a fazer cursinho. Por que acontece isso então? Precisaria explicar. Falta doutrina. Não há doutrina, é claro, então. Mas não será que falta doutrina? Não tiveram coragem de dizer. Então, a que tentação ensinar a estão verdade. Isso que falta ensinar a verdade. Então disse, evidenciou-se de igual modo a necessidade de programas específicos para a preparação próxima do matrimônio. Sem dúvida. Que eu disse, já tem. Já tem. É que o programa está uma droga, essa que é a verdade. A fim de que constituam uma verdadeira experiência de participação na vida eclesial, aprofundando os diversos aspectos da vida familiar. O que quer dizer essa bobeira? Aprofundando os diversos aspectos da vida familiar. Por que não diz o que é isso? O resultado dessas preparações do cursinho foi o desastre da participação do casal brasileiro lá no Talcino, né, Lúcia? O que aqueles dois Casal Zampellini infelizes, para dizer pouco, disseram? Eles pertencem a um movimento chamado Equipes de Nossa Senhora. E o fundador deles dizia, nenhum casal tem o direito de ser estéril. Portanto, eles, em princípio, estariam lá para defender os filhos, a geração, etc. Né? E pois eles foram lá dizer que, na verdade, o que eles foram lá dizer foi que nós temos o direito temos que admitir sem medo que muitos casais católicos, mesmo os que procuram viver seriamente o seu matrimônio, não se sentem obrigados a usar apenas os métodos naturais de controle da natalidade. Eles não se sentem obrigados. Não se sentem obrigados como? Sendo católicos? Sim, nas equipes de Nossa Senhora não é diferente. Supõe-se que as equipes de Nossa Senhora sejam compostas por pessoas devotas, por católicos praticantes, ou bastante praticantes, que além de ir na missa e à missa, eles vão também nas equipes de Nossa Senhora. Não, mas lá não é diferente. Lá eles também não são obrigados a seguir a doutrina católica. Por quê? Por que eles não se sentem obrigados? Devemos acrescentar que geralmente esses casais não são questionados pelos confessores. Por um lado, eles são abertos à vida e rejeitam o aborto. Claro, que só faltava uma associação católica defendendo o aborto, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Porque daqui a pouco eles estão defendendo o aborto, é óbvio. Por outro lado, não percebemos nas pregações e atendimentos espirituais a insistência na doutrina da Humanae Vitae. Quer dizer, então, aparentemente, o que se ensina nos melhores, os mais profundamente católicos meios familiares, é que a doutrina da Humanae Vitae é dispensável, ou seja, controle da natalidade pelo método que for. É isso que se ensina nos tais cursinhos. E o que acontece, aliás? As famílias não têm filhos, claro, e se separam. Evidente. Então, qual foi a tentação que o casal aí, Zamperlini,
caiu? Foi a tentação da dureza doutrinária? Foi a tentação de ser duro em relação ao depósito fidei? Será que foram essas tentações em que caiu esse triste casal que pessimamente representou o Brasil, dando um mau exemplo para o mundo inteiro? O que tem que ser dito para esse casal é o seguinte: se vocês e essas equipes continuarem assim, vocês vão para o inferno. Esse é o apostolado que tem que ser dito. Porque para a gente, nessa situação, não tem outra frase para ser dita. O deve-se começar a sabedoria começa pelo temor de Deus. Depois, só isso, de fato, não é suficiente. Deve-se despertar também o amor a Deus. Mas para pessoas que estão nesse estágio de pecado, o que deve se dizer é isso: vocês vão para o inferno. Se vocês continuarem, todos esses casais aí, se continuarem, independente se os padres falaram ou não falaram, é gente que conhece. Se vocês continuarem assim, todos vocês vão para o inferno. Ou vocês se arrependem e têm uma vida católica, ou é inferno. Ah, mas ninguém mais fala do inferno. Nem por causa disso ele deixou de existir. Fechado. Nem por causa disso deixou de existir. Se a gente não falar da tortura, as pessoas continuam sendo torturadas. Se a gente não falar do assassinato, as pessoas continuam sendo assassinadas. Se a gente não falar do inferno, elas continuam indo para o inferno. Vocês são devotos de Nossa Senhora? Viu o que Nossa Senhora fez em Fátima? Qual foi a primeira coisa que ela mostrou para as crianças? Ela mostrou o inferno. As crianças ficaram doentes, quase morreram. Mostrou. E a irmã Lúcia dizia: eu vi as almas que caíam no inferno como as folhas que caem das árvores no verão, no inverno na Europa. Quem já esteve na Europa vê, não fica uma folha nas árvores, caem tudo, elas caem de quantidades enormes, ficam pilhas de folhas nas ruas. É assim que ela via as almas caindo no inferno. Vocês são devotos de Nossa Senhora? Imitem Nossa Senhora. Falem do inferno lá. Vocês vão ver como fica eficiente. Então, para que isso não se transforme em um palavrório simplesmente, para que a gente não caia nessa tentação, a gente precisa transformar isso em ação. E a grande ação é essa: advertir para essas pessoas que elas correm um profundo risco de ir para o inferno se elas não se arrependerem. Bem, com isso nós terminamos aquilo que eu chamei, não está assim dividido no documento do sínodo, uma parte é introdutória. Agora eu vou pegar alguns aspectos aqui onde existe, vamos dizer assim, uma análise geral da situação, né? Então, essa primeira parte, ela vai mais descrever um pouco do ponto de vista básico aquilo que deveria ser feito, e como vocês viram, ele dá dois grandes pilares. Primeiro, o ecumenismo, que nós vimos que é um desastre, e segundo, como grande causa desses problemas, a grande crítica é a questão financeira, que nós também vimos é um absurdo. Portanto, a descrição dessa base real está completamente fora da realidade. Não corresponde de maneira nenhuma àquilo que efetivamente está acontecendo. Nessa segunda parte, então, existe agora então, uma análise geral, mais aprofundada. Perdão, uma análise mais aprofundada, não geral. O geral está na primeira parte. Uma análise mais aprofundada de alguns pontos específicos. E vai se dizer, então, de onde vem essa questão da pobreza. Por quê? Qual é a causa que essas questões econômicas produzem os problemas no matrimônio. Então, no documento tem lá, parte 1, o contexto. Vamos entender o contexto. Número 6. É uma coisa simplesmente inacreditável. Se me dissesse que isso daqui estava escrito no documento, eu não acreditaria enquanto não lesse. De tal maneira é um absurdo. Então, 6. Uma das maiores formas de pobreza da cultura contemporânea é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade dos relacionamentos. Então, a solidão vem da ausência de Deus e da fragilidade dos relacionamentos. Não há Deus na sociedade, isso é bem verdade, e os relacionamentos são muito frágeis. De fato, os relacionamentos se baseiam só na utilidade, um quer usar o outro. Bom, só duas linhas. Existe também, continua o texto, uma sensação generalizada de impotência em relação à realidade socioeconômica, que frequentemente acaba por esmagar as famílias. Então,
o que esmaga e destrói as famílias é a realidade socioeconômica. É assim devido às crescentes pobrezas e precariedade do trabalho, que por vezes são vividas como um verdadeiro pesadelo, ou por causa de uma fiscalidade demasiado pesada, que certamente não encoraja os jovens ao matrimônio. Quer dizer, como a gente paga 27%, 35%, 50% na Europa de imposto de renda, as famílias não se casam. Ora, tenha santa paciência. Se isso daqui fosse dito por um comunista, eu acho que ele ficaria vermelho de vergonha, de um tamanho absurdo. Que a pessoa não vai se casar porque o imposto de renda é elevado, ou a situação socioeconômica está esmagando ele. Então, as pessoas vão viver juntos, porque vivendo junto é mais barato do que se elas casassem. Isso daqui simplesmente contraria a realidade, contraria o bom senso, contraria qualquer pessoa que está fazendo apostolado. E aí vem, as famílias sentem-se não raro abandonadas pelo desinteresse e pela escassa atenção por parte das instituições. O Estado tem responsabilidade de criar as condições legislativas de trabalho para garantir o porvir dos jovens e para ajudar a realizar o seu projeto de fundar uma família. Quer dizer, o Estado tem a obrigação de dar trabalho, mas o Estado não tem a obrigação de criar leis que protejam a família, não. Não faltou dizer isso daqui, que a grande causa é essa. Nós conhecemos um caso de um casal lá, coitados, né, Lúcia, que não se casou porque tinha pouco dinheiro, mas não se casou aonde? Não se casou na igreja. Não se casou na igreja, porque era um pobrezinho que frequentava a minha casa desde os 7 anos de idade. Num certo momento ele chegou lá com um carrinho, puxando um carrinho aqueles carrinhos que catam lixo. Ele chegou lá em casa com uma moça e falou que era apresentar minha esposa. Eu falei, como? Sua esposa? Mas você casou? Ele falou, não, casar não casei. Eu falei, mas precisa casar. E então, falei, bom, então você precisa ir na igreja e casar. Você é católico? Eu sou católico. Então você tem que ir na igreja casar. E disse para ele que fosse na igreja e conversasse com o padre, que eu ajudaria eles a fazerem o casamento. Pois bem, ele foi na igreja e isso que faz já 10 anos, pelo menos 10 anos. E o padre disse para ele, padre não, né, que ninguém vê o padre na igreja. Mas a secretária disse para ele morava em frente à igreja. Ele, toda quinta-feira, ele participava da sopa dos pobres que o padre fornecia. Tá? Então, ele era uma pessoa conhecida da paróquia. Ele chegou, imagina, um pobrezinho, chegou na secretária e disse, eu quero casar na igreja. A mulher falou para ele R$450. R$450. Ele falou, mas não pode ter atestado de pobreza? Não, atestado de pobreza é para o seu casamento civil. Casamento na igreja não tem atestado de pobreza. R$450. Ele não casou. Até hoje, sim. Depois de algum tempo, a família da noiva, da moça, conseguiu levá-los para o casamento protestante. Deram para ela um vestido, fizeram uma festa para ela e fizeram uma cerimônia, entre aspas, né, religiosa, e ela pôde casar na igreja como ela queria, porque na igreja católica eles não conseguiram. Que tal? Esse casal vivia uma miséria extrema. De fato, eles tinham uma grande miséria, mas não deixaram de ficar juntos. E não deixaram de querer casar. E vou dizer mais, não deixaram de ter filhos. Imaginar que a pobreza que impedia o casamento deles é uma mentalidade muito pobre. É uma mentalidade que não quer examinar a realidade. É uma mentalidade que quer, ao invés de curar esse doente, cair na tentação de curar a ferida por cima. Dando dinheiro, o problema desse casal estaria resolvido. Não estaria resolvido, não. Não era a falta de dinheiro que eles tinham. Era a falta de alguém que ensinasse para eles a doutrina católica e que dissesse para eles, não te é lícito. Vocês não podem ficar juntos enquanto vocês não estiverem casados diante de Deus. Eles aceitariam isso e teriam casados na igreja, que fizesse uma cerimônia muito simples, não tem necessidade de fazer uma festa, etc. Aliás, hoje em dia, essa ideia de casamento, show que existe hoje em dia,
que essa que é verdade, as pessoas se casam para um show. Essa ideia que é um absurdo, não tem necessidade nenhuma disso. Durante a crise de 29 nos Estados Unidos, os católicos continuavam a casar. Eles iam até a igreja de metrô, cada um da sua casa, pegava o metrô, descia na igreja, casava, cumprimentava os amigos, até logo, até logo, até logo, obrigado, um abraço. Não tinha nem café. Voltavam, agora juntos, para sua casa, para a casa de um deles, casados. E era uma grande miséria, era uma situação de grande miséria. Mas não houve declínio dos casamentos por causa dessa dificuldade econômica. Então, os padres sinodais lembraram as obrigações do Estado, né? Mas não lembraram as obrigações da igreja. Quais são as obrigações da igreja nesse caso? Quais são as obrigações dos padres? O que os padres devem fazer? Eles devem cobrar para... Mais na frente nós vamos ver que os padres sinodais reclamaram que precisava baixar o preço para fazer o divórcio. Mas o preço para baixar o casamento, ninguém falou. Todo mundo sabe que hoje em dia a gente vai numa igreja e é caro para casar nas igrejas. Por que não houve uma reclamação disso? Dizendo, não, tem que ter, vamos fazer, já que nós temos dificuldade de casamento, está proibido cobrar por casamento. Essa era uma situação bem concreta. A igreja não vai cobrar mais nem um centavo por casamento nenhum. Bolsa Família. Renda mínima. Está garantida a renda mínima. Seja pobre, seja rico, para o pobre não ficar humilhado, não se cobra de mais ninguém. Está proibido receber dinheiro na igreja pelo casamento. Essa seria uma atitude bem concreta, né? Essa seria uma atitude anticapitalista que favoreceria todo mundo e mostraria o empenho da igreja na formação da família. Eu convido os bispos brasileiros que estão de acordo com esse documento a fazer isso. Por que os senhores bispos não fazem isso? Coloquem em suas dioceses uma lei proibindo, está proibido cobrar de quem quer que seja, pobre ou rico, por fazer um casamento. É claro, não estou dizendo que a igreja não tem direito de cobrar, evidentemente que a igreja tem direito de cobrar, mas tendo em vista a situação concreta de ajudar o pobre, o miserável, etc, etc, que está aqui no documento. A tragédia das famílias. Vamos fazer essa atitude bem concreta, está proibido, não se cobra mais um centavo por casamento em igreja nenhuma do Brasil. Que exemplo nós não seríamos para o mundo, hein, senhores bispos? Que exemplo nós não nos apresentaríamos para a sociedade? Que incentivo não seria isso para a família? Aí nós podíamos apontar o dedo para tudo quanto era político, deputado, etc., dizendo, vocês estão querendo destruir a família, nós estamos colaborando para incentivá-las. Que ataque teve aqui aos grandes problemas que existem hoje em dia? Imoralidade, pornografia, leis da família que favorecem o divórcio, liberdade de imprensa, adoção de crianças por casais gays, união estável equiparada ao casamento. Nada, nenhuma crítica, nada, simplesmente se limitando a dizer a impotência em relação à realidade socioeconômica. Belo palavreado, pouca a verdade. Proponho outra sugestão aos bispos que foi proposta na França, né? Abandonar o casamento civil, não é, Lúcia? Ah, sim, um bispo, quando houve a aprovação do casamento gay na França, que faz 2 anos, mais ou menos, os bispos, grande parte deles apoiou todas as manifestações contra a implantação do casamento gay, e houve bispo que sugerisse, atualmente, na prática, quem se casa na igreja são os católicos, quer dizer, antes do casamento gay. Agora os gays casam na igreja, claro, só para mostrar que eles... só para fazer pressão, mas evidente, não tem nada de casamento. Agora, de fato, quem casava na igreja até agora eram os católicos, porque o resto da população adotava ou o pacto, tem um pacto civil, ou união estável, ou qualquer outra coisa. Na França, a coisa extremamente comum é uma moça apresentar um rapaz para a família, isso aqui é meu concubino. Quer dizer, uma palavra vergonhosa que a gente tem constrangimento de falar, é uma palavra de uso corrente na França. Eu falava, então, esse bispo, ele propôs, como reação contra a aprovação do casamento gay, que as paróquias parassem de exigir o casamento civil para realizar o casamento religioso. Então, os católicos abandonando o casamento civil, ele ia acabar de vez.
Claro, era o fim. O casamento que ia valer de fato, quem ia estar casado? Quem ia estar casado na igreja. Só. Evidente, o casamento que dá honra é o casamento da igreja, não o casamento civil. É por isso que toda essa gente que não pode se casar na igreja faz questão de se casar na igreja. É claro. Porque a honra está no casamento religioso, não está no casamento civil. O casamento civil é que nem a gente comprar uma casa, fazer a transferência de um automóvel. Isso é só de fato uma questão econômica e jurídica. De fato, que dá honra, que dá dignidade ao casamento é o casamento religioso, porque é aquele casamento que nos relaciona com Deus e que mostra um caráter elevado do casamento. Bom, e aí prossegue o texto, o número 10. Então vai falar agora, entramos no ponto. A diminuição demográfica. Também a diminuição demográfica, devido a uma mentalidade antinatalista e promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutivas, não apenas determina uma situação em que não é mais assegurado o revezamento das gerações. Então, não só o problema que está cheio de velho e não tem mais criança, mas também corre o risco de levar ao longo do tempo um empobrecimento econômico. Então se criticou tanto que só pensa em economia e agora o problema do controle da natalidade é a falta de dinheiro e uma perda de esperança no futuro. Inclusive o desenvolvimento de biotecnologias teve um forte impacto sobre a natalidade. Primeira coisa, vamos dizer, né, é muito medo, muita paura, né? Devido a uma mentalidade natalista promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutiva. Quem fez as políticas mundiais de saúde reprodutiva? Quem são os responsáveis? Quem são os responsáveis? É a ONU, evidentemente, a União Europeia e outros organismos mundiais, aquela multinacional do aborto, a Planned Parenthood e outras, por exemplo, Bill Gates, e uma série de outros magnatas internacionais que só proporcionam ajuda aos países pobres na condição exigida de controle da natalidade feroz e aborto livre. Os países católicos que são perseguidos, por exemplo, na União Europeia, como a Polônia, por exemplo, onde não se aprova aborto, a Irlanda, a Hungria. Qualquer lei que se faz, que se pensa, que se cita, que há possibilidade, se incentiva a revolta dentro do país. Se eu não me engano, aconteceu com a Hungria, né? Onde foram feitas leis contra a questão do homossexualismo. O Barack Obama, ele incentivou a revolta lá dentro, disse que não iria mais lá no país e dizendo, olha, se vocês perseguirem, se tiver perseguição, ameaçando até ele mesmo proteger essas pessoas com tropas americanas, quase ameaçando o país de uma invasão para tentar intimidá-los. Aí os bispos esqueceram, só falam das políticas mundiais. Dá um nome, critica abertamente. É a ONU com tal política. Faça como fez São João para Herodes. Não que é lícito. Diga isso para a ONU. É claro, talvez a ONU corte a cabeça de um ou de outro. Mas não é para isso que os cristãos vivem, não é para defender a Cristo, independente das perseguições que eles têm que sofrer. Então, em primeiro lugar, é isso, um medo enorme dessas organizações internacionais. Agora, depois o problema aí acaba sendo que isso daí vai gerar pobreza. Claro, no fim vai gerar mesmo. De medo de ficar pobres, não tiveram filhos, agora eles ficam pobres porque não tiveram filhos. Evidência. A economia vai minguando. A economia europeia, ela seca, ela tá morrendo de velha. E ele fala então que o grande problema é um empobrecimento econômico e uma perda de esperança no futuro. Claro, né? É só esse o problema? Não é só esse o problema? E Deus não existe? Afinal, a Igreja Católica serve para quê, então? É uma espécie de ONG naturalista que vai cuidar só dos problemas econômicos, do futuro? E Deus? Quer dizer, negar, ter o controle da natalidade, negando as almas para Deus, não significa nada?
Quer dizer, os filhos são só para a gente encher a barriga e para eles depois terem esperança de ficar advogado, trabalhar para uma multinacional como escravo e ter sucesso na vida, ter o último carro, andar com a última roupa da moda, usar o último tênis, ir no jogo de futebol para gritar feito um louco. É para isso que a gente tem os filhos? E depois ou são almas que nós temos que dar para Deus? Depois tem a expectativa de vida, né? O aumento da expectativa de vida é uma coisa fabulosa. Agora, a expectativa da morte, da vida eterna, ninguém tem, pois né? Não, quer dizer, fulano, ninguém tá o fulano preocupado. aumentou a expectativa de vida de 50 para 70 anos. Ele ganhou mais 20 anos. Mas depois ele morreu. Depois não tem Ele adiou o problema. Em certo momento... Não adianta. Agora saiu numa revista que a expectativa de vida vai chegar até daqui a 50 anos, nós vamos estar vivendo com 150, 200 anos. Claro que isso é uma bobagem, uma tolice. Mas vamos supor que fosse verdade. E depois? Depois morre, né? Até Matusalém, né? Que viveu 1000 anos, depois de 1000 anos morreu. Né? O último imortal que a gente tem notícia que tenha morrido foi o Dr. Plínio, né? Mas também esse, que era imortal, morreu. Quer dizer, até os imortais morrem. E depois? Depois a vida eterna. Por mais que tenha sido esse tempo, por maior que tenha sido esse tempo de vida, por melhor que ele tenha sido, o que vale é depois, a vida eterna. Foi sempre isso daqui que a Igreja Católica ensinou. Acho que eu não estou dizendo, pelo menos em tese, nenhuma novidade, né? Mas simplesmente o documento esqueceu. O documento simplesmente esqueceu que existe uma outra vida. E que o que interessa aqui é só para eles o empobrecimento econômico e perda de esperança no futuro. Se a gente acredita que vai ter a vida eterna e nós conhecemos a bondade de Deus, nós nunca perdemos a esperança no futuro, porque o futuro que interessa é a vida que nós vamos ter depois da morte. E se a gente tiver com Deus, está tudo salvo. Se a gente não tiver com Deus, está tudo perdido, porque a gente foi para o inferno e ia sofrer por toda a eternidade. Isso os padres sinodais não quiseram lembrar, né? Agora, será que isso é atirar pedra nas pessoas? Será que lembrar para elas que existe uma vida após a morte é atirar pedra no pecador? Mas não foi exatamente isso que Cristo fez? Não foi isso que a igreja fez durante 2000 anos? Será que durante 2000 anos a igreja tirou pedras nos pecadores, transformou pão em pedra e foi muito rigorosa com a doutrina? Será que é possível a gente imaginar uma coisa dessas? O número 10, então, descrevendo o problema. Preocupa uma certa, está assim o texto, preocupa uma certa difusão da pornografia e da comercialização do corpo. Uma certa, não é toda. Alguma coisa de pornografia preocupa. Favorecida, inclusive, por um uso deturpado da internet. Enquanto deve ser denunciada a situação daquelas pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição. Então o mal é só quem é obrigado. Aquele que faz de livre e espontânea vontade não tem problema. Esse daí a gente deve... ele sindicalizar, quis, né? Sindicalizar, que nem na Alemanha, né? Que resolveu cobrar imposto sobre isso. Imagina se tem cabimento uma coisa dessa. Então não é uma condenação explícita, clara, da pornografia, que sem dúvida nenhuma é uma das causas do fim do casamento. Né? Transformar a reprodução humana simplesmente numa questão de prazer é um absurdo que destrói o casamento. Evidentemente, onde existe todo tipo de liberdade e de imoralidade, o casamento não prospera. É claro, você vê um grupo de jovens que não pratica a religião e não pratica a castidade, não vai ter casamento entre eles. Isso daqui, acho que eu não preciso fazer uma grande demonstração para mostrar isso. Você vê pessoas que praticam a castidade, o casamento aflorece naturalmente, porque se compreende o sentido correto da vida humana e da reprodução. Então conclui o 10. Nesse contexto, os casais sentem-se às vezes incertos, hesitantes e têm dificuldade de encontrar modos para crescer. Então, diante da pornografia generalizada, os casais estão incertos, hesitantes e têm dificuldade. E qual é a recomendação? Então, é dizer, meus caros, quem vê essa pornografia, se morrer, vai para o inferno. Não tem outra solução. É claro, dizer para a pessoa, não assista novela. É tão simples. Como pode? Claro, a novela é destruição, né? Como pode um católico assistir novela? Como é que os padres... como é que os padres não dizem? Você tem uma agência de prostituição dentro da sua sala para suas crianças assistirem?
Como é que pode? Como é que isso é um católico? Eu perguntei uma vez para meus alunos, alunos meus que eram catequistas, eu falo, vocês dão aula de catecismo e as pessoas vão para casa. Aquilo que eles assistem em casa é um insulto, o inverso daquilo que vocês ensinam. Como é que fica a cabeça dessas pessoas? Como é que essas pessoas podem dar um mínimo de ouvido para vocês se vocês ensinam o contrário do que está sendo, do que se passa na sala da casa delas? Então, os casais estão incertos, distantes, têm dificuldade para encontrar modos de crescer. Ponto. São muitos aqueles que tendem a permanecer nas fases primárias da vida emocional e sexual. O que significa isso? O que significa permanecer nas fases primárias da vida emocional e sexual? O que quer dizer? Que a vida emocional e sexual começa com pecado e depois a gente vai progredindo para alguma coisa superior? Às vezes não, né? Então, às vezes não. O problema está em permanecer nessa fase primária. Existe fase primária na vida emocional e sexual? O que quer dizer essa frase? Essa frase aqui é um escândalo, é um convite ao pecado, essa que é a verdade. Me surpreende como é que esse ponto aqui não foi vetado. Essa frase é um absurdo. Essa frase aqui podia estar numa revista de incentivo à imoralidade. Se fosse a ONU. De dizer, olha, o errado é permanecer na fase primária da vida emocional e sexual. O que quer dizer isso daqui? Como é que pode se dizer isso? Então tem uma fase primária, nós temos que passar por essa fase. E só depois que a gente evolui, então aí sim nós tomamos consciência do que deve ser feito e como as coisas devem ser feitas. Isso daqui se entende, porque casais que viviam sem o matrimônio, quando depois vão para a igreja e tem um matrimônio, os padres elogiam. Isso é uma coisa que não é rara. Os padres dizem, muito bem vocês virem casar, vocês que já vivenciaram a sua vida emocional e já vivenciaram a vida em comum, elogiando como se fosse uma coisa boa. As pessoas precisam passar por essa fase primária, vivam em conjunto, deu certo? Deu. Agora vão para a vida secundária. Passou, terminou o primário, vai para o colegial, né? Segundo grau hoje em dia, né? Prazo de experiência, vencido o prazo de experiência, registro em carteira. Aí a pessoa pode então de casar vez em como quando. se isso daqui não fosse um pecado gigantesco que destrói o casamento. Essa que é a verdade. Todas essas palavras, experiência, que é péssima, elas na realidade são atos que a Igreja Católica sempre ensinou que destroem o casamento. É isso daqui que destrói o matrimônio. Sendo dessa forma, o sacramento do matrimônio, ele não produz aqueles efeitos que Cristo Nosso Senhor quer que ele produza. O casal, então, não vivendo adequada, não tendo uma vida adequada, é claro que procurando só o prazer, não há matrimônio que resista a isso. Se o sentido é passar para a vida secundária, emocional e sexual, não vai acontecer isso no casamento. Como é que a gente faz um preguiçoso vencer a preguiça? Dizendo para ele fica aí sem fazer nada? O preguiçoso vence a preguiça trabalhando. Como é que a gente faz alguém que não quer estudar, tem preguiça intelectual, começar a estudar? A gente obriga a pessoa a estudar. Não incentiva para ele, fica em casa, não faz nada. Isso daqui só ajuda o vício da pessoa. Quando a gente faz a pessoa enfrentar o vício, é que ela consegue vencer esse vício. Como é que a gente faz com uma pessoa que está viciada no prazer? Qual é o conselho que todos os santos da igreja sempre deu? O espírito de sacrifício. Nós estamos gravando essa aula na Quaresma. A finalidade da Quaresma é exatamente essa. Nós renovarmos em nós o espírito de sacrifício. É através do espírito de sacrifício que a gente vence todos esses tipos de erros. Então o que nós temos que dizer para as pessoas? O que os padres têm que dizer para as pessoas? Qual é o testemunho que nós temos que dar para as pessoas?
Porque a vida de sacrifício não é uma vida triste. A vida de sacrifício é uma vida extremamente alegre. Assim, o preguiçoso, o vagabundo que fica deitado o dia inteiro, qualquer coisa que ele faz para ele é um grande sofrimento. Aquele que trabalha, esse sim, tem uma vida alegre, onde ele se sente satisfeito de vencer o próprio defeito, reconhecendo que Deus o ajudou e vendo as obras que ele realiza, ele tem satisfação. O preguiçoso é um desesperado de ver que ele não consegue fazer nada. Assim também, o homem que vive por prazer é um desesperado que vê que tudo aquilo que ele faz não tem resultado nenhum. Enquanto aquele que se sacrifica por Deus e por causa disso se sacrifica por outro, é uma pessoa contente que vê o resultado de todo o seu trabalho. E agora, para terminar essa parte, o documento vai dizer qual é a contribuição da igreja para resolver o problema. Isso, nós estamos no número 9. O que vai fazer a igreja? Para a igreja, o desafio consiste em ajudar os casais. Opa, agora sim, hein? Vão ajudar os casais. No quê? No amadurecimento da dimensão emocional e no desenvolvimento afetivo, através da promoção do diálogo, da virtude e da confiança no amor misericordioso de Deus. Então, o que deve fazer? A dimensão emocional e desenvolvimento afetivo, não é salvar a alma dos casais. Ou seja, o que eu proponho, então, se esse documento está certo, que se transforme os seminários em grandes escolas de psicologia, né? Aliás, é o que está se fazendo, né? Filosofia e teologia é coisa antiga, né? Falar de um seminário agora que não tem mais missa diária aqui na região sul do Brasil. Está proibido a missa diária. O pessoal fica lá sem fazer nada. Missa é coisa de padre, né? Então, os seminaristas... Eles são só seminaristas, então para que vão pensar nisso? Como é que eles vão querer assistir missa todo dia? E conclui o 9. O pleno compromisso exigido no matrimônio cristão pode constituir um forte antídoto contra a tentação do individualismo egoísta. Deus não existe. É claro que o casal, se pratica a lei de Deus, não tem o individualismo egoísta. Isso é claro. Mas e cumprir a lei de Deus não é necessário? Estou dizendo, o que se colocou aqui foi o homem no centro. As nossas obrigações com Deus nesse documento simplesmente desapareceram. Esse documento aqui é um documento voltado para o homem, não é um documento voltado para Deus. E eu reforço a minha pergunta. Em que tentação que o Papa alertou os padres sinodais caíram? Tem aqui algum exagero em relação à doutrina católica? Tem algum ataque àqueles que estão claramente em estado de pecado? Ou simplesmente o que se procurou fazer foi uma justificativa para eles? O 11. A mensagem cristã contém sempre em si mesmo a realidade e a dinâmica da misericórdia e da verdade que convergem em Cristo. Convergem em Cristo, mas para nós qual é o importante? É convergir em Cristo ou convergir para Cristo? A mensagem da igreja nos devia levar para Cristo. Nós temos que caminhar para Cristo. Que a doutrina católica se converge em Cristo e a misericórdia se converge em Cristo está reunido toda a doutrina e toda a misericórdia. Mas isso é uma coisa que está em Cristo, não depende de nós. Eu posso ser bom, posso ser ruim, não vai mudar nada em Cristo. O que nós precisamos é convergir para Cristo. Que tudo isso nos leve para Cristo. Nós não estamos salvos porque Cristo se encarnou. A parte de Deus ele fez. Agora nós precisamos fazer a nossa e nós precisamos praticar a doutrina católica. Com esses comentários nós terminamos aqui essa primeira parte, que seria a parte 1, em que fala o contexto de toda essa questão, de toda essa problemática em relação à família e em relação ao matrimônio. Nós ainda temos que analisar duas partes do documento. A primeira dela fala o olhar sobre Cristo, o evangelho da família. Então, trataria qual é a relação entre o evangelho, a família, e trata de alguns pontos doutrinários. E a terceira parte que vai ser as perspectivas pastorais. Como isso fica muito longo, nós trataremos disso numa outra aula, que eu espero que seja breve, mas nós podemos ver só por essa introdução, essa primeira parte, o desastre que foi esse documento.
O que eu gostaria já desde já aconselhar, mesmo antes de terminar toda essa nossa análise, que todos aqueles que são católicos, praticam a religião, especialmente as famílias, que falem com seus padres, aqueles que tiverem acesso aos bispos, falem com seus bispos, condenem esse documento, digam que esse documento está completamente errado, que ele está completamente fora da realidade. Peçam para os padres e para os bispos que comuniquem a todas as autoridades da igreja que a perspectiva apresentada nesse documento não corresponde à realidade daquilo que acontece na igreja. E que se essa ação pastoral de fato for levada adiante, ao invés de nós resolvermos os problemas desses que estão em estado de pecado e que estão afastados dos sacramentos, nós, ao invés de trazermos eles para a igreja, nós vamos afastá-los eles ainda mais. E aqueles que estão na igreja vão ficar desanimados e vão se afastar. Acho que é isso, né, Lúcia? Podemos encerrar. A gente termina uma outra vez, aqui. por agora. Já dissemos muitas. Então vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.